Enfim, esse é meu primeiro vídeo de iceberg, então não deve estar lá a melhor coisa do mundo, mas mesmo assim deu muito trabalho para fazer. Eu tive que pesquisar em muitos lugares para poder encontrar alguns conteúdos listados aqui e outros eu tive que reassistir os episódios para conseguir entender. E já avisando que esse iceberg não é originalmente meu, o link do iceberg original aí tá na descrição. Eu peguei a base mais ou menos dessa imagem, troquei algumas coisas, tirei algumas coisas que estavam meio nada a ver aí e é basicamente isso. Então se tu puder me ajudar apoiando meu vídeo, eu vou agradecer demais. E eu decidi fazer esse iceberg porque eu não vi ninguém aqui no BR falando sobre isso e sobre esse assunto em específico, que eu acho que tem bastante coisa até pra se comentar. Enfim, se tu não conhece o iceberg, vai continuar sem saber, porque se tu clicou nesse vídeo, você sabe como funciona. Em cima as coisas mais conhecidas, embaixo as menos e mais sombrias, blá 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 blá, vamos direto pro vídeo. Cpt Nameless é um canal que foi criado em meados de 2006. Ele ficou bastante popular por conta de suas animações dos mangás de Pop Team Epic, que por sinais são muito bem feitas. Seu canal atualmente possui 28 mil inscritos, o que é surpreendente, tendo em vista que os vídeos dele são muito bem feitos e alguns pegam até milhares de views. Bob Team Epic. Bob Epic Team, ou Bob Team Epic, são pequenos curtas extremamente mal desenhados que aparecem entre os quadros do anime, e que geralmente contam uma história aleatória e bem sem sentido, com os dubladores fazendo expressões bem exageradas e gritando bastante. Referência a Undertale. Ok, isso vai ser bem comum daqui pra frente. A coisa mais comum em Pop Team Epic são referências a outros tipos de mídia, como jogos, filmes e animes, etc. E dessa vez é uma referência a Undertale, no qual a Pipimico aparece na tela dançando como Metaton. E a parte mais legal disso tudo é que o próprio criador de Undertale postou isso no Twitter e comentou sobre. Dublagem alternada. Em Pop Team Epic, os episódios possuem uma espécie de lado B neles, tendo uma versão dublada pelas dubladoras e uma segunda versão no mesmo episódio, dublada pelos dubladores. A outra versão aparece, no caso, quando a primeira acaba, ou seja, no final do primeiro episódio, o mesmo episódio se repete mais uma vez, só que dessa vez com as vozes trocadas. E para além disso, Pop Team Epic tem o costume de chamar dubladores de obras famosas como Dragon Ball, Naruto e outros animes muito famosos aqui no ocidente e também no Japão para dublarem alguns personagens no episódio, tipo o episódio em que a dubladora da Hinata e a da Sakura aparecem no episódio aleatório. Pop Team Cooking. Pop Team Cooking é um subquadro de Pop Team Epic no qual as personagens principais cozinham, como o nome sugere, Pop Team Cooking. Enfim. É basicamente isso, não tem muita coisa, mas as personagens cozinham. Hoshiro Girl Drop. No início do primeiro episódio de Pop Team Epic, o próprio anime tenta te confundir fingindo ser um animezinho de romance, como abertura e até um pedaço da história, na qual a protagonista é uma idol que tem um crush em um garoto da sua escola. Até que a Popoco surge, rasga a tela e grita 1º de abril. A partir daí que começa o episódio real de Pop Team Epic. E o mesmo acontece no final dos episódios, que o anime termina como se o episódio de Hoshiro Girl Drop realmente tivesse acabado. Consciência da quarta parede. Bem, isso é uma teoria canônica. Então, como diz o título, os personagens sabem da quarta parede, ou seja, eles têm noção de que estão no anime. Basicamente isso já é confirmado porque em vários momentos a Popoco xinga quem tá assistindo ou menciona quem tá assistindo, e sem contar as vezes que eles invadem outros animes ou falam do anime deles em outros animes. Popoco e Pipimico representam os símbolos do apocalipse. Tá, eu acho que vocês conseguiram perceber que as coisas nesse nível estão ficando um pouquinho mais bizarras, Mas vamos entrar mais fundo nisso. Então, basicamente essa teoria diz que as personagens principais representam o relógio do apocalipse.
que é um suposto relógio que conta o tempo para a humanidade acabar. Ela se baseia na altura da Popuco e da Pipimico, dizendo que a Popuco simboliza um ponteiro menor das horas, o que combinaria com sua personalidade explosiva e impactante. Já a Pipimico seria o ponteiro dos minutos, já que ela é mais suave e mais calma. E a teoria continua, dizendo que a abertura do anime, com a TV sendo quebrada, é uma simbologia, com elas tentando te desligar da televisão, dizendo que não passa de uma loucura televisiva. E esse é um dos primeiros passos no qual a dupla tenta diminuir a distância entre você e eles. Enfim, essa teoria vai muito mais além disso, mas eu vou cortar por aqui, porque esse Berk tem muita coisa ainda pra falar. Brasil mencionado. Olha só, quem diria que o nosso querido Brasil estaria nesse iceberg? Enfim, essa menção aleatória ao Brasil é bem inesperada, porque ela acontece em um comercial no qual as personagens fantasiadas com uma roupa de carnaval anunciam um parque de diversões brasileiro no Japão, Washuzan Highland, que fica em Yokohama. O parque parece ser bem divertido e tem alguns pontos que realmente parecem o Brasil. Pelo que eu pesquisei, o parque é bem avaliado lá no Japão, e tem algumas atrações como bingo, danças e jogos relacionados à cultura brasileira. Então, se tu é do Japão e por algum motivo me assiste, pode ir lá e fala que veio por mim. Você não vai ganhar nada, mas vai ser legal. Aparição na Toonami. A Toonami é um bloco televisivo que teve seu lançamento mundialmente em 17 de março de 1997. A Toonami era um bloco que tinha como foco animes japoneses e animações de ação americana. Aqui no Brasil ela só foi ser oficialmente anunciada em 2002 pela Cartoon Network. Ficou muito marcada pela exibição de animes como Cavaleiro do Zodíaco, Dragon Ball GT, Yu Yu Hakusho e vários outros da época. E nas madrugadas ela focava em animes mais adultos, como Trigon Love, Hina, Cowboy Bebop. O bloco deixou as grades da Cartoon Network em 2007, porém voltando por volta de 2012 pela Adult Swim, e em 30 de julho de 2018 estreando novamente na grade do canal. E junto com ele, Pop Team Epic, que saiu em novembro do mesmo ano, e depois voltou em 2019, estreando a sua nova temporada, no caso a segunda, que tinha sido anunciada na época. Shouta Aoi. Shouta Aoi é um dublador japonês muito famoso, que tem muitas participações em animes. Tipo, muitas mesmo. Isso que tá passando aí na tela é a lista de animes que ele já dublou. Então, no Japão, no meio do nicho de animes, ele é considerado uma figura muito grande. Basicamente o Wendell Bezerra daqui. E também, ele é o segundo dublador mais seguido no Japão, com mais ou menos 1 milhão de seguidores no Twitter. Final Fantasy de Pop Team Epic lá pro final da série como um Super Saiyajin e ajuda Popuco e Pipimico com viagem no tempo e poderes musicais. E a sua relação com Pop Team Epic não acaba aí. Em 2022 ele lançou o Psychologic, a música autoral dele que foi usada como tema da segunda temporada do anime. Final Fantasy. No episódio 9 da segunda temporada de Pop Team Epic, houve uma espécie de parceria com a Square Enix, que fez com que fosse possível uma participação do jogo Final Fantasy XIV no anime. E também, junto com a Square Enix, fizeram outra parceria com Final Fantasy, dessa vez usando o Final Fantasy para promover o anime. Só que não da maneira convencional, como a gente viu lá atrás. Eles basicamente pegaram um trecho do jogo e colocaram um mod de Pop Team Epic anunciando a segunda temporada do anime. Os caras é o rei do marketing, né? Hellshake Yano. Hellshake Yano é um personagem do episódio 7 da primeira temporada do anime. Sua primeira aparição foi durante o quadro Bob Team Epic, nos pensamentos da Pipimico. No episódio, ela começa a relembrar uma história de um guitarrista chamado Hellshake Yano, que iria apresentar um show, porém, ele é informado que os ônibus não conseguiriam trazer os outros integrantes. Então, o organizador da banda, ou do evento, diz a Hellshake que o show teria que ser cancelado. Porém, Hellshake não desiste e bate no seu organizador e vai fazer o seu próprio show sozinho. Durante o show, ele começa a tocar mais rápido e mais rápido sua guitarra, até que a guitarra não aguenta e quebra uma corda. E mesmo assim, ele não desiste e continua a tocar com as 5 cordas restantes de sua guitarra, fazendo um show lendário e incrível. A ideia de usarem folhas e irem passando junto para contar a história é muito criativa e muito legal. Tão legal que os próprios criadores dessa cena fizeram um show ao vivo e foi muita gente assistir. Ele tá disponível no YouTube, se tu quiser ver. Enfim, eu não sei se eu vou poder mostrar
as cenas do episódio aqui, porque é meio que da Crunchyroll e eu acho que dá problema, mas tá aí no YouTube. Se tu quiser assistir, o link tá na descrição. Episódio censurado pela Disney. Nesse ponto do iceberg, você já percebeu que Pop Team Epic gosta de brincar com outras obras. E nesse caso não foi diferente. Porém, eles mexeram com um personagem de uma empresa que não aceita muita palhaçada. Ou até então não podia, né? Já que é um domínio público. Enfim, o caso em questão aconteceu no episódio 5 da primeira temporada, no qual, se você pesquisar e assistir, não vai ter nada demais, exceto uma introdução dele que aparece escrito: devido a questões adultas, as imagens desses quadros foram alteradas às pressas. Então, a suposta imagem que foi alterada às pressas foi uma pequena referência à clássica animação do Mickey dirigindo um barquinho e cantando, que você provavelmente já viu em algum lugar por aí. Acontece que a Disney não achou muito legal a ideia de sua obra estar em Pop Team Epic e deu logo um aviso de Little Process para a equipe de Pop Team Epic, que então decidiram remover a cena do app, sobrando apenas esses storyboards que vocês estão vendo aí. História escondida. Bem, esse tópico é um pouco mais complicado de dizer, porque existem muitas teorias que Pop Team Epic tem uma história por trás, e muitas delas o fandom que fica criando, baseando nas pequenas sketches do anime que entregaria algum pedaço de suposta história por trás disso tudo, como o relógio do Apocalipse que eu citei numa camada atrás. Porém, mais embaixo desse iceberg eu vou falar sobre esse tópico, mas dessa vez bem mais profundo. Casting confuso. Lembra que eu falei que Pop Team Epic tinha duas versões de cada episódio, uma dublada por dubladores e outra por dubladoras? Então, é aí que o tópico se inicia, porque não se sabe ao certo qual seria o dublador ou dubladora dos personagens originais, porque se tu pesquisar, vão aparecer diversos dubladores, tanto para Popuco, tanto para Pipimico. Eu sinceramente não sei o porquê disso acontece, mas eu acho que se trata de porque a cada episódio aparecem muitas versões de cada personagem, e juntando isso com o B-side de cada episódio, faz sentido ter esse casting gigantesco e confuso só para um personagem. Hoshiro Girl Drop é real. Você lembra do anime da garota que tem um crush na escola que eu citei? Então, ele realmente ganhou um mangá oficial em 2018, feito pelo mesmo criador do mangá e anime de Pop Team Epic. E a trama continua a mesma, que era ironizado no anime original, um casal de um garoto comum e uma garota que secretamente é uma idol famosa. Conta do autor banida. Bikub Okuhawa, ou Bob Okuhawa, que é o jeito que eu chamo, é o criador e escritor de Pop Team Epic. Ele atualmente tem 36 anos e faz lives como VTuber. Ele também possui um Twitter no qual ele posta algumas artes de Pop Team Epic e de outros projetos que ele trabalha. E é aí que acontece o caso com sua conta. Em 8 de junho de 2018, sua conta foi suspendida sem nenhum motivo aparente. Segundo o próprio Bikub, teria sido por direitos autorais de um desenho que ele fez, do personagem MS-09B Doom, no anime Mobile Suit Gundam. Porém, outras pessoas dizem que o motivo é bem mais embaixo. Segundo alguns sites e pessoas, a conta teria sido derrubada por uma ameaça que ele fez a alguns funcionários de uma franquia de lojas de conveniência do Japão. Porém, não é possível confirmar nada, já que não tem nenhum print dos dois ocorridos. Sendo assim, o motivo da conta cair permanece um mistério. O autor de Pop Team Epic é um babaca. Esse tópico é relacionado com o último citado, porém não dá pra confirmar que ele é realmente um babaca, até porque não tem nenhum print do tweet dele, do desenho ou do tweet da ameaça que ele fez, a conveniência, e pela pesquisa que eu fiz parece ser a única polêmica que ele se envolveu na carreira. Mas, sei lá né, não coloco a mão no fogo por ninguém. Jogo mobile para Android. Takeshobu Quest Pop Team Epic Assault é um jogo mobile de Pop Team Epic disponibilizado pela Solid Sphere para Android. O jogo, pelo visto, segue o estilo de jogo clicker ou tap, no qual você tem que ficar clicando na tela para avançar de nível ou progredir de alguma forma. O curioso é que, pesquisando para esse vídeo, eu descobri que Pop Team Epic possui supostamente dois jogos, Takeshobu Quest e
Pop Team Epic Plus Plus, no qual só possui um vídeo de gameplay dele postado por esse canal aí. Porém eu tenho minhas dúvidas, já que a data de postagem desse vídeo é 1º de abril e só tem ele no YouTube. Enfim, Takeshobu Quest só é disponível no Japão e tem alguns APKs pela internet afora aí pra você baixar, mas nada 100% confirmado que é realmente o jogo. Ace Bull e Bob Team Epic. Ace Bull é uma dupla japonesa de animação com estilo bem fora do comum. Essa dupla de amigos foram responsáveis por fazer o roteiro e a animação de Bob Team Epic. Em uma entrevista feita pela Archipel, eles contam como foi sua trajetória até fazer Bob Team Epic, baseando seus traços de animação em filmes toscos de ninjas que eram produzidos em Hong Kong na época. Na entrevista eles falam como concretizaram o estilo de animação deles, que é bem peculiar, para se dizer o mínimo. Porém, surge para eles a possibilidade de trabalhar em Bob Team Epic para uma espécie de quadro que viria a ser o Bob Team Epic. Lá eles explicam que o objetivo de Bob Team Epic seria distanciar o mangá do anime, para os fãs não ficarem fazendo comparações. Enfim, de novo eu não sei se eu vou poder ficar mostrando aqui, porque é feito por um canal grande, talvez eles podem me dar um strike. Mas enfim, o documentário é bem legal e se você quiser assistir, tá aí na descrição o link de novo, como a maioria das coisas que estão aqui nesse vídeo. Por conta de Pop Team Epic, eles acabaram tendo um reconhecimento maior, também graças ao Hellshakeano, que foi uma de suas criações. E agora eles estão fazendo shows por aí, e também deve ter aparecido mais oportunidades para eles. Censura chinesa. Mais uma vez, Pop Team Epic se envolve com mais censuras, e dessa vez foi com a própria China, o que não é nada demais a gente para analisar que diversas coisas e outras mídias são censuradas lá. O caso da vez foi no episódio da 2ª temporada do anime, mais especificamente no episódio 5. A cena em questão foi a que a Popuko tá entrevistando a Terra, e até aí, nada demais. Eles não dizem nada de muito chocante na cena, porém, se olhar a versão chinesa do episódio, a Terra aparece sem nenhum continente nela. No caso, o asiático que era mostrado. A gente não tem nenhuma explicação do porquê foi censurado, mesmo sendo algo bem nada a ver, e provavelmente a gente nunca vai ter uma resposta. Episódio da mansão. Se prepara, porque essa camada do iceberg vai ser quase inteira baseada nesse episódio, que facilmente entra para a lista dos mais bizarros de Pop Team Epic. O episódio em questão é o 11º da 1ª temporada do anime. Pra falar dele aqui vai ser um pouco difícil, porque eu não vou poder mostrar cenas, né, por causa de direitos autorais, e algumas coisas eu não vou poder falar, porque senão o meu vídeo vai de arrasta pra cima. Ou vai que eu tomo uma restrição, sei lá, eu não quero arriscar. Bem, o episódio começa em uma casa aparentemente de inverno, no qual os personagens estão passando a noite. A cena mostra um zoom em um quadro na parede com silhuetas das personagens, e depois nos dá a introdução. Passa-se um tempo de conversa entre os personagens até que a garota de rosa vai até o banheiro. Entrando no banheiro, ela começa a ouvir sussurros lá dentro, mas pelo visto não é nada demais. Ao ir pro corredor, ela se depara com a silhueta de Popuko e Pipimico. Ela dá um berro bem alto e seus amigos vão olhar o que aconteceu no local. Chegando lá, eles se deparam com ela deitada no chão, extremamente assustada com aquelas silhuetas que ela viu. Depois disso, ela fica bastante abalada com a situação e acaba utilizando o cara popular como um ombro. Então, a outra garota começa a ter uma espécie de ataque de ciúmes e começa a dizer que estava claro que o nerd só queria pegar a garota de rosa e que tudo aquilo era um drama dela para ficar agarrada com o cara popular. Daí o conflito se inicia. A menina de rosa começa a provocar de volta, dizendo que ela já tinha ficado com o cara popular na noite passada. As duas começam a discutir, enquanto o cara popular começa a tentar arrumar alguma desculpa para acalmar as duas. Então, no meio da discussão, o nerd simplesmente manda o popular de arrasta pra cima, com uma censura de melancia sendo partida ao meio. A câmera foca nele enquanto ele ameaça as garotas e o rosto dele fica estático com a Popuko por um momento. A partir daí as meninas começam a tentar fugir dele. Uma tenta dar partida no carro e ir embora, mas na frente dela aparece de novo as duas silhuetas. Assustada, ela tenta dar ré pra fugir, mas acaba caindo com o carro do penhasco e indo de arrasta junto com outro. Enquanto acontece isso tudo, dentro da casa o nerd tenta machucar a garota de rosa, que tenta se defender com uma das armas que estavam perto da lareira. Então, a cena é cortada por um zoom em um quadro, enquanto a música fica cada vez mais alta. O quadro mostrado na cena
dela começa a ficar sujo pelo sangue do tiro que a garota consegue acertar no nerd. E mais uma vez, ele é sujo, só que dessa vez com o sangue da menina. E já o quadro que tinha a silhueta dos personagens some. Logo depois é mostrada a sala com todos os personagens mortos. A música da vitrola começa a tocar novamente, com o quadro dessa vez com todos aqueles que estavam nessa casa, junto com a Popuco e a Pipimi na floresta. Nesse exato momento é possível ouvir uma voz dizendo algo contrário e uma tela de fim. Bem, esse episódio é bem diferente dos habituais e tem muita coisa para desvendar, e é isso que eu vou falar sobre. Então, eu vou deixar para o próximo tópico. Mensagem secreta do episódio 11. O episódio 11 é um dos mais teorizados pela comunidade de Pop Team Epic, muito por conta da sua mensagem que está nas partes finais e no começo do episódio. Bem, na cena do corredor no qual a garota se depara com a Popuco e com a Pipimico, dá pra você ouvir uma voz ao contrário. Se você decidir reverter essa voz mais uma vez, você consegue ouvir um diálogo entre as duas. Segunda versão do episódio 11. Bem, parece que Pop Team Epic tem algo com o número 11, né? Procurando na internet para assistir esse episódio, eu me deparei com as duas versões dele, mas dessa vez a da segunda temporada. No episódio 11 da segunda temporada, voltamos a esse mesmo episódio da Casa de Inverno, só que dessa vez se passando na visão da Popuco e da Pipimi, que apenas queriam que os caras saíssem da casa dela e parassem de incomodar. Nessa versão, as duas a todo momento tentam conversar com os personagens principais do episódio e não são escutadas, como no momento que elas aparecem de relance no banheiro, que estão se perguntando se podem usar, ou no momento que elas aparecem na frente do carro, se perguntando do porquê a mulher tá indo embora depois de bagunçar tudo. Enfim, é uma forma bem mais tranquila de ver o episódio original. Essa é com certeza uma das partes mais bizarras e mais inesperadas desse iceberg. Um tempo atrás, um usuário do Reddit resolveu relatar sua experiência sobrenatural com Pop Team Epic. E aí pessoal do Reddit, meu nome é Julius, tenho 22 anos e preciso compartilhar essa história insana que aconteceu comigo. Tudo começou por lá em 2017, quando eu estava na minha sala, jogando Fortnite, e recebi uma mensagem do meu amigo sobre um anime chamado Pop Team Epic. Ele me enviou um episódio que nunca foi lançado no ocidente, e eu, curioso como sempre, resolvo assistir. Até aí, tudo bem, só que as coisas começaram a ficar estranhas. Quando o episódio descreve detalhes da minha casa e até o do meu nome completo. Achei que fosse uma brincadeira, mas a coisa piora. No dia seguinte, minha mãe me liga desesperada porque a casa do meu amigo apareceu nas notícias, com ele morto com um... Volta ao episódio, eu encontro uma cena horripilante do meu próprio amigo nele. Assistindo, desesperado, sigo as instruções. O episódio mostra duas garotas se aproximando da casa do meu amigo, equipadas com instrumentos mortais. No final, uma mensagem sinistra avisa que agora é a minha vez. Terminando o vídeo, olho pela janela e vejo uma garota bizarra com cabelo roxo e veias no rosto, segurando uma marreta. Nesse momento, a porta se abre e uma garota de cabelos amarelos com um taco de beisebol cheio de pregos me diz: vamos fazer um novo episódio. Esse mesmo dia eu acordo e percebo que tudo se passou de um sonho, mas desde aí eu continuo tendo essas bizarras alucinações. Tá, enfim, eu acho que deu pra perceber que isso não é real e basicamente eu criei essa última camada aqui só pra dar um charmezinho no vídeo e fazer uma piadinha. Foram quase 3 meses fazendo esse vídeo, então se tu puder me ajudar dando um like, se inscrevendo, compartilhando pra alguém, eu vou estar agradecendo demais porque vai fazer o meu trabalho valer a pena. Enfim, eu acho que não tem muito mais o que falar. Com certeza faltou coisa nesse iceberg, né? No caso, coisa de verdade, histórias reais e fatos sobre Pop Team Epic. Com certeza. Mas se você conhecer algum outro fato de Pop Team Epic ou alguma outra história bizarra que seja real, comenta aí que talvez eu possa fazer uma parte 2. Dessa vez um iceberg completo, um iceberg inteiro, pode ser. Enfim, muito obrigado. As músicas que eu usei nesse vídeo vão estar aí na descrição, caso você queira ouvi-las. E também créditos, né, a quem fez essas músicas. Muito obrigado por ter assistido. Valeu e até a próxima.